A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. Em 1988, depois de um longo período de ditadura militar, finalmente o Brasil voltava a respirar os ares democráticos. Em um dos maiores símbolos desse momento foi a Assembleia Nacional Constituinte, instalada no Congresso Nacional com a missão de redigir uma nova Constituição. Várias figuras de grande destaque da política nacional protagonizaram esse processo. Muitos deles eram advogados e juristas prestigiados que dão a sua visão particular no documentário 88, Fonte do Amanhã. Eles comentam o calor do momento e fazem paralelos interessantes sobre o país naquela época e o Brasil de hoje. São narradores, mas também personagens e alguns até autores da Constituinte mais moderna e humana já elaborada. Não é à toa que ela ganhou o apelido carinhoso de Constituição Cidadã. Tem depoimentos do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, do ex-presidente da República, Michel Temer, do ex-ministro Nelson Jobim, entre outros nomes como Aldo Arantes, Rita Cortez, Luciano Bandeira, Miro Teixeira, Mauro Benevides, Fábio Feldman e Siqueira Castro. A direção do produtor e documentarista premiado Alexandre Pena. E o filme começa com o relator da Constituinte, Bernardo Cabral, lembrando dos bastidores da sua eleição. Ulisses Guimarães presidiu o Congresso numa época em que as lideranças políticas eram realmente ouvidas pelos colegas de parlamento. Um papel que atualmente fixa quase limitado a tarefa de conduzir a votação, fazer a articulação política e contar votos a favor ou contra. Miro Teixeira fala das tentativas da bancada do Centrão na época de barrar os trabalhos. E Nelson Jobim conta qual era a estratégia inusitada de Ulisses quando ele queria interromper a sessão e ganhar tempo para o debate. Ele mandava vir um aparelho de televisão, os deputados se amontoavam no entorno dele pensando que seriam televisionados. Aquele tumulto se instaurava e ele tinha a desculpa que precisava para interromper a sessão. Esperamos a Constituição como vigia espera a aurora. Esse documentário também registra a preocupação da Assembleia em trazer para o diálogo os professores de direito constitucional. E foi assim que José Afonso da Silva, Miguel Reale Júnior e grandes nomes puderam participar do processo. Uma iniciativa fundamental para que o debate não ficasse limitado a atender ou não a pauta de reivindicações de um setor ou de outro. A própria sociedade acompanhou tudo muito de perto, com um pico de 10 mil pessoas circulando diariamente pelos corredores do Congresso Nacional. O tom geral é enaltecedor, mas indiretamente o filme acaba explicando as críticas que a Constituição de 88 recebe hoje. Um deles é o poder exagerado do presidente da República com a edição das medidas provisórias. Na verdade, um efeito colateral da derrota da tese parlamentarista. Outra crítica seria o número exagerado de artigos e matérias que seriam adequadas em uma lei e não na nossa Carta Maior. Acontece que naquela ocasião era mais fácil aprovar um artigo constitucional do que uma lei. Ana Maria Hattis, uma das pouquíssimas mulheres no parlamento, fala da união das deputadas em torno das convergências. O chamado lobby do batom acabou ficando tão forte que conseguiu aprovar todas as reivindicações femininas. Apesar das críticas construtivas que o tempo permite fazer, foi graças à força da Constituição Federal que o Brasil sobreviveu democraticamente aos 2 impeachments. É importante a gente recordar que o clima em 1988 era o de passar o Brasil a limpo. Daí vieram os direitos humanos e as garantias constitucionais, como o habeas corpus e a proibição do crime de tortura, por exemplo. O texto ele foi pioneiro na preocupação ecológica antes mesmo da Eco 92, quando o meio ambiente virou um tema mundial e fundamental. Entre altos e baixos, o DOC ilustra esse momento histórico da sociedade brasileira com as fotos do livro O Processo Constituinte. Fonte do Amanhã enaltece o principal texto do sistema jurídico e, no fundo, é um enorme elogio ao Estado democrático de direito. Ali, no final da década de 80, onde eu era ainda uma criança, se desenhava a esperança de um Brasil
do amanhã que hoje ainda não é perfeito, mas, com certeza, já é muito melhor do que foi ontem. A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. Uma alma também política da resistência democrática, né? Paguei o meu preço naquela época, né? Como muitos de nós, né? Sou daquela geração que chega à faculdade é marcada pela Constituição de 88. Vai correndo, mas correndo agora com o teu pessoal e tira a medida provisória do texto constitucional. Porque se ficar, só pode funcionar com sistema parlamentarista. Com sistema presidencialista, vocês vão dar ao presidente um ditador que jamais teve no Brasil.